bom ver vocês de novo. Irmãos, eu tive que dar uma saída. Nós fomos inaugurar o salão do Bom Jesus, que o outro estava pequeno, aí nós tivemos que arrumar um outro salão, um salão maior. Aí fomos lá inaugurar e fui passar numa outra congregação, eu e Luiz também fui passar nas outras congregações, porque a gente precisa passar uma palavra de conforto para os irmãos, né? Em meio à tempestade. E também acabei de resolver uma situação agora. Teve um irmão nosso que machucou o braço, caiu, machucou o braço. Irmãos, eu não gosto muito de ficar falando isso, não. E as pessoas acham que a gente usa o culto para ficar falando de política, né? Mas o quão é bom a igreja ter um vereador crente, um vereador que se importa não com a pessoa do pastor, mas com a igreja. Eu estava numa situação de um irmão que precisava de ser transferido para o hospital. Ele estava no hospital, mas a cirurgia dele era um pouco delicada. E hoje de manhã eu fui almoçar, já era quase 4 horas da tarde, tentando resolver. E graças a Deus, chegando aqui agora, o nosso irmão vereador Jair de Gregório me avisou que conseguiu um hospital para o irmão, e um dos melhores hospitais de Belo Horizonte. Então, o irmão idoso caiu, machucou. Então, é muito bom, e eu fico gratificante. Na hora de cobrar, eu cobro também. Mas eu louvo a Deus pela vida do nosso querido irmão Jair. Liguei para ele na hora, ele correu atrás e foi tentar. Porque existe muita burocracia, né? E às vezes a gente tem. E outra coisa, irmão, vereador não é para fazer benefício próprio para a vida do pastor, não. O vereador tem que fazer trabalho para a comunidade. Nós votamos neles é para fazer um trabalho para a comunidade. Porque fazendo um bem para o irmão, está fazendo para o corpo de Cristo. Não é verdade? Quantos irmãos se sentem felizes de sentir um irmão que foi abençoado? Pode dizer amém? Amém. É um irmão nosso, né, que estava ali, não tinha como deslocar, e ele, graças a Deus, Deus usou. É igual José, né? José, quando foi levado para o Egito, ninguém às vezes fala sobre isso. Ele estava lá no Egito, o faraó virou para ele e falou assim: cadê seus familiares? A sua família? Minha família está lá na cidade, acho que era na terra de Gósen, salvo me engano, eu esqueci qual a terra que eles estavam, que era Jacó, né? E os seus irmãos. Aí Faraó vira e fala assim: chama eles e escolhe a melhor terra para eles. Você já pensou se José não tivesse lá diante do governador? Tinha escolhido, talvez a família deles não seria alcançada, mas Deus tem seus planos, seus projetos, seus meios. Amém? E nós estamos aí enfrentando, né, Nayara, 3 inimigos, 3 adversários. Primeiro é no mundo espiritual. Esse vírus, nada no mundo espiritual veio nos tirar muita liberdade, né? Às vezes a gente abraçar, de cumprimentar o outro. Principalmente o assembleiano, ele quer pegar a mão, ele quer abraçar, o contato, isso faz bem. E o segundo inimigo é o próprio vírus. Que nós estamos enfrentando, que há no mundo inteiro, e ele é real. E o terceiro é político, né? Porque eles politizaram essa coisa. Você não tem ideia? Você acredita que uma irmã falou comigo que foi internar o filho dela, aí a moça falou assim: coloca aqui Covid aqui, ó, que interna mais rápido. Vocês acreditam? Que situação, né? Que coisa, que mundo nós estamos vivendo, que coração. Então, mas contudo o Senhor tem guardado a sua igreja. Tem muitos pastores indo embora, hein, irmãos? De uns 35 dias para cá, mais ou menos 20 pastores partiram para a eternidade. E a maioria deles, tudo acima de 70. Então eu estou com 58
87, ainda tem mais 10 anos para mim. Eu estou aqui rindo com vocês, irmão, mas eu sei que vocês estão sofrendo e eu também estou sofrendo. A gente vê vocês assim, vê uma orquestra que não pode tocar, vê os meninos. Agora, esse negócio da máscara é uma coisa interessante, meu filho. Tem uma turma que gosta do cavanhaque, né? Aí eu fui fazer uma live com eles ontem e descobri que eles estão tudo de cavanhaque, porque a máscara tampa, né? Vem para a igreja, tampa. E tudo, mas tão bonitinho, irmãos, você de ver. Ficou aquele chique mesmo. Estou falando aqui para descontrair os irmãos, mas é uma realidade. E nós tivemos um culto aqui, eu cheguei aqui o culto 5 horas da tarde, a igreja tinha quase tanto de irmãos aqui, igual esse aqui. E parece que o irmão está acostumando. Falou assim, pastor, por que o senhor não deixa esse culto, mesmo depois da pandemia? Deixa assim. E tudo, porque gosta de chegar mais cedo em casa, né? Para no outro dia, porque tem gente que levanta muito cedo. Mas então, irmãos, eu queria meditar com vocês só uma palavra de consolação, o Salmo. Eu acho que vocês vão saber até o Salmo que eu já vou falar nele. Irmã Silvana, qual o Salmo que você acha que eu vou ler? Hein? É um Salmo que todo mundo gosta de ler. 23. Quantos gostam de ler o Salmo 23? Alguns gostam do Salmo 91. Eu já contei a história para vocês do Salmo 91, já? Sim ou não? Então vou contar, irmã Silvana. Eu estava casadinho de novo e nós tínhamos o Felipe. O Felipe estava no colo, tinha meses. E a gente morava num barraco de 2 cômodos, o irmão Robinho. E barraco 2 cômodos, a laje era dele e a laje era onde colocava a caixa d'água, que era o banheiro. E eu acabei de construir mais 2 cômodos. Os irmãos foram lá, me ajudaram, e eu, mais um irmão, colocamos o telhado. Eu, terminando de colocar o telhado, 7 horas da noite. Aí eu virei para ele assim, vamos fazer o seguinte, era 24 telhas, nós colocamos a 24 telhas, amanhã a gente parafusa. Amanhã cedo, você vem cedo, não precisa parafusar não. Só colocamos uns caibos em cima. 9 horas da noite, irmão, o céu fechou. E veio uma tempestade. Irmãos, eu vi com os meus olhos, eu e Eunice corremos para dentro do banheiro que tinha lajinha, até o telhado que a gente tinha parafusado estava balançando. Os outros irmãos levou tudo. E eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eunice correu tampando o Felipe, e nesse momento ele entrou um bêbado, que estava fugindo da tempestade. E ele entrou dentro do banheiro, escondeu junto com a gente, bêbado. Aí ele virou e falou assim, o senhor tem a Bíblia aí? Eu falei assim, eu tenho. Abre o Salmo 91 aí. E eu, igual pouco, fui obedecer o bêbado. Eu abri o Salmo 91, aquele que está esconderijo. Irmão, quanto mais eu lia, mais teve. E eu li o Salmo 91, irmão, não adiantou nada. Nenhuma telha ficou. Aí às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, mas a palavra de Deus não é poderosa? Por que nos segurou? E eu vou contar para vocês a razão. O bêbado conhecia o Salmo 91, mas ele não tinha intimidade com o pastor do Salmo 91. É aquela história que eu conto para vocês, que em pleno colégio havia uma disputa com um diretor que queria fazer um festival. Quem falasse o Salmo de número 23 mais bonito, a mulher mais bonita chegou aí, ó. Meu Deus, nem Salomão teve uma sulamita igual essa. Salomão virou para a mulher dele e falou assim, eu te comparo com as éguas de Faraó. Mas você vê, não pensou? Você fala, você nem para falar com sua esposa,
Mas as éguas de Faraó eram as coisas mais lindas que tinha no mundo do Egito. As coisas mais lindas. Mas não faz isso não, meu irmão. Mas voltando. Fizeram o festival. Quem falava o Salmo de número 23 melhor? E o povo reuniu. Sabe como é que adolescente e jovem é, né? Eles são experts nisso. Uns falou de modo poesia, outros falou cantando, outros falou até de forma lírica, e todo mundo da plateia, lotado, o teatro batendo palma. E naquelas inscrições, teve um senhor que fez também a inscrição para falar o Salmo 23. E eles deixaram ele por último. E ele veio subindo, eles ajudando ele, velhinho. Aí ele foi ler, abriu a Bíblia com as suas mãos trêmulas, e ele leu. Ele não leu, ele soletrou o Salmo 23. Ele teve dificuldade, foi lendo pausadamente o Salmo 23. Quando ele termina de falar, aquela plateia não bateu palma. A plateia começou a chorar. E o homem que estava fazendo aquele festival foi procurar saber o que tinha acontecido. Por que o povo estava chorando? Por que o povo não bateu palma? Aí ele descobriu, pela análise, que aquele homem não conhecia o Salmo 23 de cor, mas ele conhecia o pastor do Salmo 23. Então a razão de nós todos não é nós conhecermos a Bíblia, é conhecer o autor da Bíblia. É conhecer o Senhor do Salmo de número 23. E eu queria meditar somente no versículo 4. Salmo 23 e versículo 4. Que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara, o teu cajado me consola. Somente a parte A está escrito assim: ainda que eu ande. Talvez na sua Bíblia, ainda que eu andasse. Vamos lá? Ainda que eu ande. Ele não estava falando assim, ainda que eu continue andando. Não, ainda que eu ande. Estamos vivendo um vale sombrio? Sim. Estamos vivendo no meio de uma pandemia onde a situação é grave? Sim. Mas o salmista, ele faz uma colocação aqui muito sucinta. Ele falou assim: ainda que eu pare, ainda que eu desisto, ainda que eu acho que tudo está perdido. Ele não falou isso. Ele falou assim: ainda que eu ande. A importância de eu e você nesse vale sombrio que nós estamos passando é nós continuarmos a andar, é nós continuar prosseguindo para o alvo. Embora que alguns no caminho são ceifados, mas nós temos que continuar andando. O que o salmista Davi queria dizer aqui, ele estava dizendo assim: olha, pode haver vale, pode eu passar pelo vale, mas eu não vou temer, eu não vou perder minha confiança, porque tu estás comigo. A importância de Deus estar conosco neste momento. A importância de você ter confiança, que pensa que o vale da sua vida, do seu casamento, da saúde da sua família, ainda que você está passando um momento que você acha que perdeu tudo, saiba de uma coisa: Deus não te abandonou. Ele continua fiel. Ele continua conosco. Interessante que quando a gente volta 2 versículos, fala assim: ora, Ele me faz
repousar. Ele me leva junto às águas de descanso. No versículo 2 e no versículo 3, fala da postura do pastor, Salmo 23, ele te conduzindo. Ele te leva. Fala assim, olha, ele me leva. Ele me faz me repousar. Aqui está no imperativo. Aqui não fala assim, eu vou me repousar, eu vou. Não. Aqui fala assim, ele me leva. Por quê? Porque nós somos conduzidos por ele. Porque nós temos ele como Senhor e como pastor da nossa vida. E quando ele é Senhor e quando ele é pastor, ele leva, ele carrega, ele conduz, ele guia. Agora, quando nós não temos ele como Senhor, aí não é ele que leva. Agora, interessante que no versículo 4, não fala, ele me leva para o vale da morte. Ele me leva pelo vale sombrio. Não fala, ainda que eu ande. Aí já fala eu. Aqui dá uma conotação da seguinte forma, que muitas das vezes os vales sombrios que nós andamos são decisões que tomamos. São algumas decisões que tomamos na nossa vida que nos levam. Algumas palavras, alguns pensamentos, algumas decisões, algumas atitudes. Às vezes nós estamos passando por algum vale sombrio, por alguma coisa que nós plantamos no passado. Eu lembro de um dia, de uma moça aqui entrando dentro desse gabinete falando comigo, pastor, eu não obedeci a minha mãe, eu não obedeci a minha avó, os meus tios falavam comigo, não sai da igreja, não faz isso, não namore com pessoa que é assim, você está namorando, esse rapaz não é crente, esse rapaz não é fiel e tudo. Ela falava de lágrimas. Eu reconheço que eu estou sofrendo hoje, por quê? Porque eu semeei. E eu virei para ela e falei com ela, eu falei assim, filha, deixa eu falar uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele não te abandonou, Ele continua fiel. Ainda que você tomou decisão errada, mas Ele está pronto para te abençoar. E essa moça, há poucos meses, aliás, passou quase um ano depois, ela me aparece dentro do gabinete e pedindo para me abençoar de um jovem que Deus preparou para ela. E há poucos dias agora ela me procura, marcando a data do casamento. E sendo feliz dentro dos caminhos do Senhor. Aleluia. A importância que nós temos ter da presença dEle conosco. Nós às vezes não permanecemos fiel, mas Ele permanece fiel. Ele é justo e verdadeiro. Ele não vai deixar a tua alma perecer. Depende de você. Ainda que eu ande, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Essa palavra aqui, não temer, eu não vou perder a confiança. Eu não vou desistir, porque Ele está comigo. Ele está comigo. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, não é momento de pavor. Pavor para aqueles que estão desesperados. Eu fico pensando, quando a gente abre os jornais, parece que só há trevas. Quando a gente ouve algumas autoridades nossas políticas, eles só falam coisas que parece que vai julgar. Teve um que abriu até cova para o povo. Irmãos, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus não abre, Jesus não abre cova para o cristão, Ele abre as portas do paraíso.
Tem gente assim, pensando assim, mas se o Covid me pegar, e daí? Fala com ele, a paz do Senhor. Se você não é crente, eu sou crente. Se você acha que vai me levar, para onde que você não vai? Se eu for, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Quantas pessoas, irmãos. Hoje eu conversava com um irmão, interessante, né? Que coisa. Hoje um pastor, ele até agora, beleza, eu conversei em conferência com o irmão, ele deitado lá no hospital, eu fiz oração, ele vendo, orando por ele. Que agora o pastor não pode nem ir no hospital agora, que eles estão privando de tudo. Aí o filho dele, pastor, liga para mim que está orando. Liguei que está orando, o irmão está lá, chorou, e eu orei com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu lembro quantas noites eu e essa minha companheira, a Eunice, quantas noites, eu lembrei essa semana que eu vi uma foto de um irmão que mandou no WhatsApp, que eles estão construindo uma casa a molde de que era antigo. Então passando aquele piso vermelho, eu esqueci até como é que fala, aquele vermelhão? Vermelhão. Isso, aí ele está colocando lá na casa dele, e eu lembro que nós morávamos numa casinha, quando nós estávamos no campo missionário, e o fogão era feito do piso também, aquele vermelhão que eles passavam, e eu e Eunice, por causa do frio, muitas das vezes nós orávamos na beirada do fogão, para sentir o calor do fogão, às vezes vale sombrio, e muitas vezes lágrimas nossas estavam ali do lado do fogão a lenha. E sabe uma coisa que eu quero dizer para vocês? Em nenhum momento o Senhor não nos abandonou. Desses 35 anos de ministério, Jesus nunca nos desamparou. Eu lembro um dia, e eu encerro aqui, eu estava muito angustiado, querendo ir embora. Porque às vezes quando as angústias batem, quando os vales sombrios batem na nossa porta, a gente toma decisão precipitada. A gente quer ver se procura uma solução. Como Davi disse, olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu lembro que eu estava na BR-262, e nós fomos visitar a casa de uma irmã chamada irmã Miriam, esposo dela, o diácono Sidney. E nós estávamos caminhando para a casa dela, tinha uma filha, uma cantora chamada Priscila. Ela nos chamou para almoçar na casa dela. E lá no interior era muito comum isso. Mas só para nós chegar na casa dela, nós tínhamos que andar mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros e atravessar a BR-262. Quando vocês vão para Vitória, vocês passam no Manhuaçu, vocês passam a BR, passa praticamente no meio da cidade, ou melhor, ao lado da cidade. E na BR, eu falando com ela, eu falei assim, nós estávamos passando por um vale sombrio. E eu falei assim, homem, vamos embora, vamos voltar para Belo Horizonte. Acho que o tempo de Deus acabou aqui. Deus não tem mais nada para nós aqui não. Vamos embora. E ela puxando os 2 menininhos, nessa época já tinha Eliane, e nós andando no meio da BR, e falando, e ela concordando, né, mesmo, eu acho que já está o momento de nós ir embora, voltar para Belo Horizonte. Isso, irmão, tem o que? Há 25 anos atrás. E a gente conversando, aí chegamos na casa da irmã Miriam. Irmãos, uma mesa grande. E eu lembro da comida que tinha tropeiro e tinha aquele lagar, e no meio tinha um toicinho. Olha que troço gostoso. Eu não esqueço disso. E a mesa bonita assim. Aí a oração, muitas das vezes que nós fazemos, é agradecendo ao Senhor pelo alimento, né? Ô Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo alimento. Aí naquele momento, a irmã Miriam, irmão Sidney, me deu a oportunidade. Irmão Ariel, o Senhor vai orar. Aí eu fui orar, agradecer a Deus, olhando para aquele alimento, pelaquela oportunidade de Deus. Naquele momento, começamos a orar, Deus começou a tomar em mistério.
a ignomínia. Irmãos, ela virou para nós dois que estavam na ponta da mesa e falou assim: por que vocês vêm no meio do caminho falando que é hora de ir embora? Isso assim, eu falando assim, por quê? Eu sou o vosso Deus. Não é o momento. Ainda tem muita coisa para vocês fazer aqui. Não é hora de ir embora, viu? Era como se Deus estivesse conversando conosco, como Ele está conversando com você agora. Ainda que você ande pelo vale sombrio, não teme, porque eu estou contigo. Oh, aleluia! Não é o fim de todas as coisas. Deus ainda tem muito a realizar através de você. Esse vale precisamos de passar por ele andando, não é parado, não é jogando a toalha. Eu não vou fazer isso mais, eu vou deixar de fazer isso, eu não quero mais. Não, é hora de prosseguir, marchar. E depois que a irmã Miriam, Deus acabou de usar ela, e nós chorando, nós caímos de joelhos chorando. Irmãos, nós ficamos ainda mais 7 anos naquela cidade. Quando Deus está no controle das coisas, irmãos, quando Deus está como soberano, fica tranquilo, a tempestade vai passar. Conta-se a história que pediram os escultores, os pintores, para desenhar um quadro que falasse de paz, que ia para o leilão. Aí um desenhou na beirada do rio, pescando, com as árvores caindo assim por cima, dá uma sensação de paz, né? Um outro desenhou um mar calmo. Um outro desenhou, meus irmãos, uma pista e um cara andando de bicicleta na maior tranquilidade. E teve um lá que se destacou, que o homem não entendeu, um quadro aonde que tinha raios caindo do céu, céu escuro, e uma árvore no meio, e lá no meio daquela árvore tinha um ninho de um passarinho, e um passarinho com 2 filhotes, e aquele passarinho estava assim, junto com a árvore, parecia que estava dobrando para cair, e aquele filhote ali na maior tranquilidade, quietinho. Isso é que é paz. Em meio à tempestade, você está tranquilo. A sua alma está em paz com Deus. Pode atrovejar, pode falar que está morrendo, pode falar que fulano, ciclano, mas você continua firme aos pés de Jesus. Não deixa esse mundo tirar a sua paz. Não deixa tirar esse brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ainda que você passe por ele. Eu já encontrei vários irmãos, pastor, eu tive Covid. O ET, e aí? Ah, pastor, eu fiquei assim, meio apavorado na hora e tudo. Mas, graças a Deus, eu consegui, pastor, estou vivo. Eu conheço pastores, amigos meus, que passaram. E eu tive uma coisa interessante esses dias. Eu virei para o Arielzinho e falei assim: Arielzinho, vamos orar com um amigo meu. Tem um amigo meu que está com Covid lá no hospital. E ele está prestes para entrar. Quando eu conversei com esse amigo meu, eu ouvi o barulho do oxigênio, balão de oxigênio. E ele, com a voz cansada, ele falou assim: Leozinho, vamos orar por ele. Irmãos, aí eu deixei ele orar. Ele falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor leve o amigo do papai embora para casa hoje. Leva ele embora para casa. Porque é amigo do papai, e o Senhor vai tirar esse convite dele e não vai deixar esse convite pegar em mais ninguém não. Leva ele para casa, viu? Ó Deus,
E ele usou essas palavras: ó Deus, depois se não quiser ver a oração dele, que o gado veio. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero que ele vá embora para casa hoje. Irmão, para mim, eu falava assim: o homem está, a situação é grave. Quando foi 7 horas da noite, eu recebi a notícia que ele tinha ganhado a alta, estava em casa. Oh, irmão, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Deus tem pessoas para te abençoar. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre servo muito bem, e de ti não esqueço também. Deus perdões abatido e pela cena ferido, então eu com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha vez. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para te guiar. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que nós vencemos. Sabemos que estamos passando por vales sombrios, mas temos confiança, Senhor, na tua paz, na tua alegria. Nós temos confiança naquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que é teu Espírito Santo, aquele que tem cuidado de nós, esse que está todos os dias conosco, conforme a tua promessa, quando tu disse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Espírito, quando o Senhor disse que ia para o Pai, mas o Senhor enviaria, e Ele está conosco, cobrindo a tua igreja, cobrindo os teus filhos, Senhor, com teu grande amor. Pai, nós estamos, mesmo em meio à pandemia, em vale sombrio, mas confiante que essa tempestade vai passar, Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo. Eu ministro bênçãos espirituais sobre a tua igreja, e que nós continuamos prosseguindo, ó Pai. E que essa semana seja uma semana abençoada na vida de cada um dos teus filhos, naqueles que estão ao alcance da nossa voz, ó Pai. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem nós amamos e adoramos.